No ano de 2018, o maior doador de sangue do mundo se aposentou. Um australiano chamado James doou mais de 1.117 bolsas de sangue. No ano de 1951, ele realizou uma cirurgia e precisou de uma transfusão sanguínea. Para receber o sangue, o James precisava saber qual era seu tipo sanguíneo. Hoje nós vamos falar sobre tipagem sanguínea na nossa aula. Eu sou a professora Sheila, sejam bem-vindos ao canal. Olá pessoal, estou passando aqui para cumprir a promessa da videoaula anterior. Hoje nós vamos usar alguns recursos para entender o que acontece dentro de um capilar de uma pessoa, por exemplo, que tem sangue do tipo A. Então vamos imaginar que o James, por exemplo, o doador que nós mencionamos na abertura da aula, ele era do tipo sanguíneo A. Como que são as hemácias do James? Nós temos aqui uma representação, tá? Os aglutinogênios do tipo A, sendo representado por esses triângulos B. Esse aglutinogênio também pode ser chamado de antígeno, você já sabe. E nós temos aqui, ó, anticorpos do tipo anti-B. Volta lá na aula para entender, caso você ainda esteja com dúvidas sobre isso. Mas já ficou claro na videoaula anterior que quem é sangue tipo A tem antígeno A e anticorpo anti-B. Vamos imaginar aqui que nós estamos dentro do capilar dessa pessoa que tem o sangue tipo A, o James. Como que ele vive? Qual é a condição que ele vive? É exatamente essa que está representada no slide. Não acontece nada, não acontece interação entre os seus antígenos nem entre os seus anticorpos. Por quê? Porque para haver essa reação precisa haver uma ligação específica, como se fosse uma chave e uma fechadura. Então, o anticorpo anti-B não reage com o aglutinogênio A, porque eles não se encaixam. Mas imaginem aí se eu colocasse hemácias aqui dentro desse capilar, dessa pessoa, do tipo B. Hemácias com antígenos do tipo B. Iria acontecer uma reação, provavelmente, porque esses anticorpos teriam a capacidade de se ligar aos antígenos da hemácia da pessoa do tipo B. Mas no caso, quem é A vive assim, não acontece nenhum prejuízo porque não ocorre a aglutinação. Então, nada de aglutinação. Vamos avançar e imaginar agora como que está o plasma dessa pessoa, está passando sangue sem nenhum problema, não ocorre ligação nem entre antígeno, nem entre anticorpo. Vamos imaginar uma situação hipotética que eu pinguei uma gota de sangue dessa pessoa do tipo A em uma lâmina. Vamos usar um recurso tecnológico para a gente conseguir imaginar a situação. Para identificar a tipagem sanguínea, o tipo sanguíneo de alguém, eu compro um kit que vende no laboratório. Mencionei na aula anterior, esse kit vem com os anticorpos. Peguei o meu primeiro anticorpo do tipo anti-A e pinguei nessa gota de sangue de uma pessoa que é do tipo A. O que vocês acham que vai acontecer? Vai ligar anti-A com antígeno A? Vamos ver? Pinguei. Reagiu, ocorreu uma mudança na coloração, porque houve uma ligação específica entre antígeno e anticorpo. Se a gente conseguisse visualizar essa situação no microscópio, dá um zoom, o que estava acontecendo? Eu vou ter as hemácias com o aglutinogênio A normal, está sendo representado aqui pelos triângulos azuis, e ao pingar esse anticorpo aqui do tipo anti-A, vai acontecer uma ligação específica. Percebam que ocorre um encaixe aqui. Esse anticorpo, ele consegue encaixar, ele tem o formato exatamente específico para encaixar no triângulo, que é o antígeno. Então, ocorre uma ligação perfeita. Isso gera como resultado uma
reação, uma aglutinação. Ocorre uma aglutinação na lâmina e eu consigo visualizar no microscópio. Então, como eu já mencionei, vai ocorrer uma aglutinação. E se eu tiver essa mesma gota de sangue para uma pessoa que também é tipo A e pingar o anticorpo anti-B, A com B, será que vai dar química? Vamos pingar? O que aconteceu? Nenhuma reação. Não houve uma química entre o anticorpo e o antígeno, porque eles são diferentes. A com B não tem como reagir. Mas vamos dar uma olhada no microscópio, como que essa situação se apresenta. Então, eu voltei aqui, ó, percebam que é o mesmo caso da pessoa lá do início do primeiro slide que tinha o sangue do tipo A. Ela vive com esses antígenos do tipo A e com anticorpos do tipo B no seu organismo e não acontece nenhum tipo de aglutinação, porque não se encaixam. Então, aqui é a mesma situação. Não reagiu, porque eu não tenho uma ligação específica. E é assim, gente, que a gente consegue identificar os tipos sanguíneos, como está aqui nesse slide. Eu tenho uma representação de uma lâmina e eu tenho os tipos de soro, né? Os tipos de anticorpos que vem no kit que eu compro na empresa, tá certo? Então, eu tenho aqui, ó, na primeira linha, anticorpo do tipo anti-A, que eu comprei no meu kit, e anticorpo do tipo anti-B. E em cada lâmina dessa eu pinguei 2 gotas de sangue. Agora, eu não sei mais qual é o tipo sanguíneo da pessoa. Não é mais o nosso exemplo anterior que a gente estava sempre usando uma pessoa com o tipo sanguíneo A, que eu já sabia disso. Aqui não, aqui é diferente. Eu estou pingando sangue de pessoas diferentes e quero descobrir qual é o tipo sanguíneo dela, pingando os anticorpos que vem no kit, que eu compro na empresa. Então, na primeira linha, eu tenho aqui 2 gotas de sangue, eu pinguei na primeira aqui, coluna, né? O sangue, não sabia qual era, lembrem-se, e eu pinguei o anticorpo anti-A. Anti-A só vai ligar com o antígeno A e vai reagir. Então, houve uma reação aqui. Essa pessoa provavelmente é do tipo sanguíneo A. Só vamos confirmar pingando o anti-B aqui e observar, né, o que acontece, que não aconteceu nada. Então, ela realmente é do tipo sanguíneo A. Na minha segunda linha, eu tenho as 2 gotas de sangue e vou pingar os 2 anticorpos. Anti-A aqui e anti-B. Houve uma reação quando eu pinguei aqui o anticorpo do tipo anti-B. Então, esse tipo sanguíneo é B. Na minha terceira linha, eu tenho aglutinação nos 2. Reações anticorpos e antígenos, tanto para anticorpo tipo A quanto para anticorpo tipo B. Isso significa que essa hemácia tem tanto antígeno A quanto antígeno B. Aí o anticorpo anti-A liga e o anticorpo anti-B liga. Essa pessoa vai ser do tipo sanguíneo AB. E aqui o último, né, que eu já mencionei na aula anterior, que é o meu tipo sanguíneo, mas sem graça, não vai acontecer nada. Eu pinguei anticorpo anti-A, não aconteceu nada, e pinguei anticorpo anti-B, também não houve nenhum tipo de reação. Porque para haver ligação, precisa acontecer a interação antígeno-anticorpo. Como o tipo sanguíneo não tem nenhuma molécula na sua hemácia, né? Nem tem antígeno A nem antígeno B, como se fosse uma hemácia careca, uma hemácia nula, né? Não tem nada. Para o sistema ABO, não houve interação antígeno-anticorpo. Então, essa última pessoa aqui, ela é uma pessoa do tipo sanguíneo O. Então, espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado dessa ilustração que te deu a capacidade de visualizar as hemácias dentro de um microscópio, usando uma tecnologia bem simples, que foram os slides do PowerPoint. Fiquem bem, assistam a aula anterior e até a próxima!